Quando Deus responde à oração? Nós estamos acostumados a respostas rápidas e queremos um retorno automático quando enviamos uma mensagem através de um e-mail, SMS, rede social, bate-papo. Queremos uma resposta rápida. Mas se nós não abrirmos a mensagem, nós não saberemos a resposta. Quanto à oração, não somos nós que dizemos quando a resposta virá, mas Deus é quem sabe o momento certo de responder. Então, como saber quando Deus vai responder a oração? Nós vamos refletir 12 momentos como os horários de um relógio que mostram quando Deus ele nos responde. Em primeiro lugar, Deus ele nos responde antes mesmo de nós falarmos. O Salmo 139, versículo 4, diz: ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de você abrir a boca e fazer o seu pedido a Deus, Deus ele já sabe todas as suas necessidades. Ele apenas pede que nós falemos, como Jesus mesmo ensinou, que devemos dizer ao monte, falar, declarar. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. É necessário então falar para que você esteja efetuando o seu direito no reino espiritual e haja legalidade para que Deus te responda. Mas uma certeza você pode ter, que Deus te responde antes mesmo de você pedir. Porque quando nós pedimos algo a Deus, nós fazemos o pedido porque nós sabemos que Ele já nos fez a promessa. Então a resposta de Deus, ela vem antes de qualquer coisa. Existem muitas respostas que Deus já nos deu, já estão na palavra. Ele já declarou, Ele já prometeu, Ele já te abençoou. E antes de você pedir, antes de você orar, você já sabe que Deus ele tem resposta para a sua vida. Em segundo lugar, Deus responde a oração enquanto nós estamos orando. A palavra de Deus diz em Isaías 65, versículo 24: e será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Durante o momento de oração, Deus está ouvindo como alguém atento, que já escuta, acenando a cabeça, favoravelmente e concordando. Antes mesmo de você acabar de orar, Deus ele já te responde através das suas próprias palavras. Enquanto você ora, enquanto você fala com Deus, o Espírito Santo na sua vida ele vai intercedendo por você, vai te ensinando a orar, vai te dando palavras de confiança, palavras de esperança, e tudo aquilo é parte da resposta de oração. Então, enquanto nós estamos orando, Deus ele está respondendo. Enquanto Deus ouve você pedir, Ele já dá sinais aos seus anjos, enviando respostas, dando livramento e abençoando a sua vida. Enquanto você ora, Deus ele já está respondendo você. Em terceiro lugar, Deus responde a nossa oração quando nós pensamos. Efésios 3, versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Até o que você pensa, Deus ele está ouvindo. Até aquilo que está no seu coração, os seus sonhos, os seus desejos. Como a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus ele faz. E Deus não somente faz aquilo que nós pedimos. Esse texto diz que Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Não conforme nós pedimos,
mas conforme o seu poder que opera em nós. Deus, ele sabe cada uma das nossas necessidades, dos nossos sonhos, tudo que você almeja, Deus, ele sabe. Então até o que você pensa, e enquanto você está na rua, ou caminhando, ou dirigindo, ou você vai se deitar, um pensamento que vem na sua mente, se você está em afinidade com Deus, aquele pensamento, ele é transformado em oração, até uma lágrima, um suspiro. O Espírito Santo, ele traduz como oração para Deus, e Deus te ouve e te responde até quando você está pensando. Em quarto lugar, Deus responde a oração segundo a sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é uma condição para a resposta da oração. Deus, ele responde se estiver de acordo com a vontade dele, porque o Senhor jamais faria algo errado, algo que não fosse de acordo com os seus planos soberanos para a nossa vida. E nós temos a promessa de que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus tem planos bons para nós. Mas se nós pedimos a Deus algo que não é da vontade dele, não adianta. Não é Deus que tem que mudar. É nós que precisamos mudar. Por isso, antes de orar, é importante você conhecer a vontade de Deus. Saber o que Deus prometeu, o que Ele falou, o que diz a Escritura, o que diz a palavra de Deus, qual é a vontade do Senhor. E então você pede segundo a vontade de Deus. Então a resposta sempre ela virá de acordo com a vontade de Deus. E se você pedir segundo a sua vontade, como Jesus fez e como Ele ensinou nós fazermos, a resposta ela é garantida. Porque Deus responde quando nós pedimos segundo a vontade dEle. Muitas vezes passamos tempo pedindo, e como a Bíblia diz, pedis e não respondeis, porque pedis mal, para vos esbanjares em vossos prazeres. Quando nós pedimos segundo a nossa vontade, muitas vezes nós não temos a resposta. Mas quando nós pedimos e aprendemos qual é a vontade de Deus, depois que leva um tempo talvez, aí nós temos a resposta, porque nós aprendemos a pedir corretamente. Em quinto lugar, Deus responde a oração quando nós acreditamos. Marcos 11, versículo 24, diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que bestes, será assim convosco. O momento certo da resposta é o momento da fé. Mesmo que você fale bonito, mesmo que você ore até de acordo com a vontade de Deus, seja sincero, de coração, mas se você não crer profundamente, você não vai ter a resposta. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O momento certo da resposta é quando nós acreditamos na promessa do Senhor. Quando nós cremos que a oração ela está chegando na presença de Deus. Às vezes nós precisamos passar tempo em oração para alimentar a nossa fé e aprender a acreditar verdadeiramente. O versículo de Marcos 11, 24 diz que quando nós oramos, crede que recebestes. Então, no momento que você ora, você já acreditou. Você já creu que você já recebeu. Você já ora em gratidão a Deus por aquilo que Ele tem dado à sua vida. Em sexto lugar, Deus responde à oração quando nós pedimos em nome de Jesus.
João 14, versículo 14, diz assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, uma condição para a resposta da oração é pedir em nome de Jesus. Jesus, ele já pagou na cruz pela nossa salvação. Ele já comprou todas as bênçãos para nós. Seria como um crédito que você tem em seu nome. E para resgatar você precisa da senha. A senha é o nome de Jesus. O nome de Jesus garante tudo o que nós devemos pedir em oração. Quando nós estamos orando, falando, conversando com Deus, o momento que nós falamos, que nós estamos pedindo em nome de Jesus. Essa frase, ela chama atenção aos ouvidos de Deus. Porque quando nós pedimos em nome de Jesus, significa que Ele já pagou, Ele já comprou. E Jesus disse: peça em meu nome, porque vai ser como se fosse para mim. E assim, Deus, Ele abençoa a nossa vida. Deus, Ele responde a oração quando nós pedimos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Em sétimo lugar, Deus responde a oração no tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus, ele nunca chega atrasado. Às vezes nós pensamos que Deus está demorando em responder, mas na verdade somos nós que estamos demorando em acreditar, em orar verdadeiramente. Não somos nós que esperamos Deus, é Deus que nos espera. Ele está ansioso, atento, pronto para nos responder, mas Ele sabe a hora certa da resposta. Como um pai que sabe aquilo que é melhor para o filho e sabe a hora certa, Deus, Ele também sabe o momento certo em que nós estamos preparados para ser abençoados por Ele. E Deus, Ele tem a hora certa para abençoar a sua vida. Ele está esperando para te abençoar. Deus te responde no tempo certo, na hora certa. Deus, Ele responde e Ele atende você. Em oitavo lugar, Deus responde a oração quando nós oramos com perseverança. Em Lucas 18, versículo 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes Deus, Ele nos faz esperar para testar a nossa perseverança, para ver se a nossa fé ela é verdadeira. Às vezes a insistência ela é uma prova da nossa certeza e de que estamos preparados de todo o nosso coração. Por isso Deus, Ele promete: eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. É preciso perseverança, insistência. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos e devemos orar a Deus sem cessar. Deus, Ele nos responde quando nós somos perseverantes. É preciso perseverar e esperar no Senhor. Como o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Seja perseverante. A sua oração, a sua resposta, ela está chegando. Em nono lugar, Deus responde a oração quando o coração ele está quebrantado. Isaías 57, versículo 15, diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus sabe quando o nosso coração está preparado. Um ditado popular diz que Deus, Ele não dá asas à cobra, porque Deus sabe o que está no nosso coração. Às vezes estamos orando bonito, pedimos com fé, mas lá no coração, às vezes a vaidade, o orgulho,
Quantas pessoas nós vemos que são abençoadas por Deus, mas quando elas prosperam, elas ficam orgulhosas, vaidosas e se esquecem do Senhor. Deus, ele sabe que o coração quebrantado é o coração preparado para receber a bênção. É um coração humilde diante de Deus. E através das nossas lágrimas, a nossa oração é mais intensa, ela é verdadeira diante de Deus. Deus responde a sua oração quando o seu coração ele está quebrantado na presença do Senhor. Em 10º lugar, Deus responde a oração quando ela é feita com sinceridade. No Salmo 145, versículo 18, diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O ser humano é incoerente, é contraditório. Um dia nós pensamos de uma maneira, outro dia de outra maneira. Muitas vezes nossa palavra, ela fala uma coisa e o nosso coração, ele demonstra outra. Nós somos incoerentes, né? E Deus, ele vê tudo isso. Ele está vendo tudo isso. Nós precisamos aprender a buscar em Deus essa sinceridade, buscar essa verdade em Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração, com sinceridade de corpo, alma e espírito. Quando nós somos sinceros, e ser sincero muitas vezes implica você orar, primeiramente confessando os seus pecados, reconhecendo os seus erros. E então Deus, ele vai te ouvir. Os nossos pecados, eles são impedimentos a nossas orações. Por isso, Deus só nos responde quando somos sinceros. Em 11º lugar, Deus, ele nos responde assim que precisamos. O Salmo 18, versículo 6, diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou aos ouvidos. Deus, ele responde no momento que nós mais precisamos. Ele sabe aquela hora que nós mais carecemos, e é neste momento que ele vem em nosso socorro. Muitas vezes Deus espera o momento ficar mais difícil para que o milagre seja maior. Quando a coisa está mais ou menos branda, está começando a apertar, nós já começamos a clamar a Deus, mas se a resposta vem, nós achamos que fomos nós mesmos que resolvemos o problema. Porém, quando a coisa fica impossível, nós reconhecemos que o milagre ele foi feito por Deus. Além disso, Deus, ele não permite uma luta maior do que nós possamos suportar. Então, na hora certinha, que nós mais precisamos, Deus envia a sua resposta. Em 12º lugar, Deus responde a oração sempre. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, diz: estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, ele ouve sempre. Não também é resposta, sabia? Às vezes Deus está te ouvindo e está respondendo, mas ele está falando: não, não é agora, espera. Ele sabe o momento certo e sempre ele está respondendo. Nós é que às vezes estamos com os olhos tapados, os ouvidos tapados, estamos desatentos, porque os olhos de Deus, os ouvidos de Deus sempre estão abertos para nos ouvir e para nos responder. Muitas vezes somos cegados e ensurdecidos pela nossa própria vontade e achamos que a resposta certa de Deus, ela só vai ser quando for aquilo que nós queremos. Mas Deus, ele sempre está respondendo.
Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente para perceber a resposta de Deus. E mesmo que Ele diga não, ou que Ele diga que devemos esperar um pouco mais, Ele está te preparando para o momento em que a bênção vier a se concretizar. Quem sabe o que você está pedindo a Deus é tão pouco, que Ele diz assim: espera, não vou te dar só isso. E no momento que você crescer na sua fé, você vai pedir a Deus corretamente e Ele vai te dar muito mais do que você está pedindo agora. Há uma resposta para a sua oração. Continue orando, a sua resposta virá. Deus, Ele ouvirá e responderá. Deus, Ele preside desde a eternidade, diz o Salmo 55, versículo 19. E Ele está ali pronto para te responder. O grande evangelista do século XVIII, John Wesley, dizia que Deus não faz outra coisa senão responder às orações. A agenda de Deus está sempre cheia de compromissos e todos eles são responder à oração. Por isso Deus nem dorme, Ele sempre está com os olhos abertos para nos atender e cuidar de cada um de nós. Essa é uma certeza que nós devemos ter em nossa vida. E todas as vezes que nós oramos, nós já podemos agradecer pela resposta